Se nós não estamos sendo baitados por Gege Kotami, mais uma vez Yuji Itadori parece que vai ter uma espécie de despertar. De todas as vezes que a gente já teve alguma introdução, algum acréscimo de habilidade para o Itadori, essa vez parece ser concreto, porque Gege até mesmo colocou o narrador no jogo. Tudo bem que no final do capítulo passado falava que o Gojo também teria colocado a sua capacidade de energia reversa em dia depois do segundo Black Flash, mas o Sukuna não fez nada. Então fiquem preparados para o bait. Mas o que será que os olhos do final do capítulo tendem a apontar para nós? O que será que essa fala do narrador fala ou comenta sobre o ressurgimento de Yuji Itadori? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, o que é esse olhar do Itadori? Não é a primeira vez que nós estamos visualizando esse olho no menino Yuji. É o que a gente vai comentar aqui nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil para dar aquela força, para dar aquela moral pra gente. Eu sei que o vídeo aparece na janela, na página inicial aí do seu YouTube. E às vezes é mais prático você clicar no vídeo e só dar o like ou coisa do tipo, mas se inscrever é muito importante para nós também. Então deixa aí o botão de se inscrever para nos ajudar. E também vai lá ler a minha novel Que Haja Luz, o link tá na descrição. Umas histórias bem interessantes, contos bem legais sobre personagens criados pelos inscritos e a forma como essa lore de Que Haja Luz vem crescendo a cada capítulo. Uma história original, a forma como a mitologia, né, as mitologias vão se casando e ao mesmo tempo novos personagens vão surgindo. Então clica aqui no link da descrição pra gente falar ainda mais sobre, na verdade, né, pra vocês lerem ainda mais sobre Que Haja Luz. Conforme comentado pelo narrador no final do capítulo 256, o Itadori despertou alguma coisa no final do capítulo. Isso é algo extremamente importante porque até aquele momento a gente via o Itadori correndo muito atrás do Sukuna. E estávamos pensando como que no final dessas circunstâncias o Itadori seria alguém com uma habilidade, com um poder que poderia ser equiparado ao Yuta e também ao Hakari, pelo menos ao Yuta e ao Hakari. E a gente já vem levantando essas bolas e esses questionamentos. Até mesmo fiz um vídeo na semana passada falando sobre essa restrição celestial que talvez o Itadori poderia ter, tanto a restrição da Maki quanto também a restrição da Mei. Isso, na verdade é Mai, né? Eles sempre pegam no meu pé por eu falar Mei ou Mai. Mas o ponto específico é que o Itadori teria a restrição tanto da Maki quanto também da Mai. E isso poderia fortalecer o personagem toda vez que ele aumenta o seu poder físico, ele aumenta o seu poder amaldiçoado. E toda vez que ele aumenta o seu poder amaldiçoado, ele aumenta o seu poder físico. E aqui, mais uma vez, o Itadori aumenta o seu entendimento sobre a energia amaldiçoada, sobre o seu poder amaldiçoado depois de um Black Flash. E no final do capítulo, nós vemos seus olhos sendo modificados, ficando mais uma vez com a íris iguais ao do Sukuna. Todos os olhos do Sukuna, os 4 olhos, têm ali uma auréola dentro de uma auréola, né? Um círculo dentro de um círculo. Vários animes, vários mangás utilizam essa auréola ali nos olhos de alguns personagens. E Musama de One Piece tem isso. O Shinra lá de Fire Force também tem. Eu, teoricamente, não sei o que é esse círculo. Se vocês souberem, deixem aqui nos comentários. Provavelmente tem alguma coisa a ver com o budismo, mas eu não sei. Já pesquisei, já tentei procurar saber o que é esse círculo normalmente usado nos olhos de alguns personagens de animes e mangás, mas se vocês souberem, deixe aqui nos comentários, porque toda informação, todo conhecimento também é muito importante. Porém, essa não é a primeira vez que acontece essa transformação nos olhos do Itadori. Na luta dos dois, no capítulo 214, tanto do Sukuna quanto também do Itadori, nós observamos os olhos do Yuji também assumirem essa forma.
Isso é algo muito importante, porque desde lá a gente já tem prestado atenção. Foi só ali um anzol, um bait do Gegekutami, que a gente havia levantado algumas possibilidades, algumas ideias, mas, cara, já se passaram mais de, sei lá, quantos capítulos, muitos capítulos sobre isso, e Gege não trouxe nada de volta sobre essa situação. Eu acredito que nem mesmo o Itadori sabe, ou no processo desse time skip de um mês, ele deve ter algo aprimorado, ou coisa do tipo. Então, só em um momento, em um frenesi absurdo para ele chegar no ponto para utilizar ou para ter a transformação dos seus olhos. E no momento que nós observamos essa transformação dos olhos do Itadori acontecendo, o Sukuna fala que havia entendido o que era o pirralho. Só que, ao mesmo tempo, outras traduções, eu não vou saber dizer se é do espanhol ou do inglês, mas essas outras traduções falam que o Itadori é daquela época, é daquele momento. Se for observar a fala, a frase, eu vou tentar deixar aqui no vídeo a frase que o Sukuna, não o Yuji, né? O Sukuna utiliza para se referir ao Itadori, e ele fala que o garoto, né, o Itadori, é daquela época ou daquele momento. De que época o Sukuna está falando? Ele está falando da Era Heian? Ele está falando de um momento que antecedeu a Era Heian? Ele está falando de uma época dentro da Era Heian? Porque na Era Heian houve-se também vários pontos, vários reinados, né, que foi uma era por causa de alguma ação, de algum tempo que acabou movendo uma história de um certo período do ano até outro período do ano. Então, tem algum ponto específico que colocam todos esses reinos dentro de uma única era no Japão. Então, ele está falando dessa época, ele está falando de um momento específico. O que ele está falando? O Sukuna também fala que o Yuji é daquele momento, pode ser tanto daquela época quanto também daquele momento. Será que ele está comentando que para fazer a assimilação, para ter alguma coisa, o Yuji também é extremamente essencial? Por quê? Eu levanto essa possibilidade porque aquele momento também pode ser um momento para o futuro, pode ser algo focado que vai acontecer no futuro. E lembrando da conversa do Kenjaku com o Chozo, ele questiona por que o Yuji é tratado de uma forma tão diferente pelo Kenjaku. E o Kenjaku fala que tanto o Sukuna quanto o Itadori são os pilares daquilo que vai acontecer na era moderna. Enquanto o Sukuna e o Itadori existirem, o mundo vai progredir para frente, o mundo vai progredir neste frenesi. Então, pode ser algo tanto para o passado quanto também para o futuro. Para responder isso aqui, tem que perguntar pro Gege. Para responder essa fala. Mas o ponto é que o Sukuna, ele fala sobre isso depois que ele vê os olhos do Itadori. Este que é o ideal aqui sobre essa fala do personagem. E outra coisa muito interessante que acontece nesse capítulo é que depois que o Itadori desperta esses olhos, ele parece que é capaz de ver os cortes do Sukuna, porque o corte que o Sukuna transmite para o Itadori iria cortar ele de fora a fora, da mesma forma como ele faz com o Gojo. É claro que não era um corte que rompe o mundo naquele momento, mas ele emite um corte que iria cortar o Itadori todinho na diagonal. Só que em último momento, parece que o Yuji consegue ver o corte e ele joga o corpo para trás. Ele acaba jogando o corpo para trás e o corte só acontece em seu ombro. Então, mostra para nós que estes olhos no corpo do Itadori, esse despertar no corpo do Itadori, pode fazer até mesmo com o nosso menino consiga visualizar os cortes dentro da sua percepção para o Sukuna. No final do capítulo 215, o Sukuna fala que o Itadori é igual àquela pessoa de Harima, o que pode ser alguém do passado, da forma como tem uma ligação com o Yuji. Mas esse será outro ponto. Esse vai ser um detalhe que eu vou abordar em outro vídeo, mas ao mesmo tempo isso aqui é importante para a gente frisar que o Sukuna
enxerga o Itadori como alguém daquela época, e essa pessoa de Harima, ela é extremamente importante para a gente entender os olhos do Itadori neste exato momento, esse despertar que aconteceu no final do capítulo 256. E tem um ponto interessante na qual eu quero abordar nesse vídeo também, é que no final do capítulo 216, o Sukuna ele está saindo do banho com um pequeno corte em sua mão direita, mas nós não sabemos o que realizou isso. O que pode ser tanto ali o Itadori, o corte pode ter sido feito tanto pelo Itadori quanto também pela Maki. E esse é um detalhe importante, porque se os olhos acabaram fazendo com que o Itadori enxergasse os cortes de alguma forma, por que o Itadori não poderia executar os cortes e, quem sabe, o poder de fogo do Sukuna? Esse é um ponto que incomodou tanto o Rei das Maldições que ele teve que ir atrás da Yorozu para afundar a alma do Megumi ainda mais, porque só o banho não havia dado conta. E ele percebe que a sua mão direita estava ali com um corte, com um pequeno rasgado que ele não mostra para nós do que se trata, mas pelo que parece é algo feito tanto pelo Itadori ou pela Maki. E isso pode ser um gatilho para reforçar que o Yuji possa ter os mesmos poderes do Sukuna. Não sei se por assimilação ao tempo que passou com o Rei das Maldições, mas sim talvez pelos experimentos que o Kenjaku realizou no Yuji quando ele era um BP. O Gojo ele fala isso porque depois que a Rika ficou muito tempo com Yuta, ela acabou passando também as suas habilidades para o personagem. Só que o Sukuna não é a Rika, o Sukuna não está apaixonado pelo Itadori. E ao mesmo tempo, o Sukuna nunca cooperou com o Itadori. Como o Itadori mesmo fala, eu acho que é no capítulo 220, ele nunca precisou do Sukuna para nada. E é claro que o Sukuna iria tomar cuidado para não deixar nada da sua habilidade, nada dos seus poderes chegarem à alma do Itadori para que ele assimilasse. Então eu não duvido que o Kenjaku que fez os experimentos para que o Itadori também despertasse os poderes iguais aos do Sukuna. Pelo que é falado no mangá, é o Kenjaku que ensinou o Sukuna a virar um objeto amaldiçoado, dividindo seus poderes em 20 dedos. A questão mais importante aqui sobre o Sukuna nessa relação é que o Kenjaku esteve durante todo esse tempo estudando para criar alguma coisa, para criar ali algo novo. E é claro que o Sukuna também faria parte dos seus experimentos. Se tem alguém que consiga fazer experimentos com tudo quanto é coisa relacionado à energia amaldiçoada, essa pessoa é o Kenjaku. Como já disse aqui em vários outros vídeos, para o Kenjaku ter clonado o Sukuna para criar o Itadori é algo fácil demais. Ainda mais que na família, a família Itadori se parece bastante com o Sukuna. Tanto o Asusuke quanto também o Jin e o Itadori são a lata do Rei das Maldições. E a gente sabe que tudo isso pode ser feito através de modificações genéticas. Será que a família Itadori já não era uma família que o Kenjaku estava manipulando há muitas eras para que pudesse criar um receptáculo perfeito para o Rei das Maldições? Ou, na verdade, um aprisionamento perfeito para o Rei das Maldições? Pelo que a gente já comentou aqui no canal, pelo Itadori ter essas restrições no seu corpo, essas possíveis restrições no seu corpo, ele seria a prisão perfeita para o Sukuna, que teria que se virar para sair do corpo do garoto, de uma forma como o Kenjaku estava usando esse tempo que ele estava dentro do Itadori para algum experimento dele, para concretizar alguma coisa, para realizar algum feito em cima do Yuji. Não me surpreenderia se no próximo capítulo o Itadori aparecesse usando os cortes do Sukuna para lutar contra o Rei das Maldições. E quem sabe com o poder do fogo também.